Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos a quem está aqui ao vivo, hoje, 12 de março de 2024. Um tema importante, fundamental, porque nós vamos falar sobre trauma. E trauma é um assunto complexo, é um assunto muito profundo, né? E, assim, algo que traz consequências, né? A gente está falando nesse mês do explorar o eu como interior, autoconsciência. E hoje a gente falou que é a influência das experiências infantis no desenvolvimento individual, traumas trans, intrageracionais e traumas infantis, né? Então é um tema que eu vejo assim com muita preocupação, porque no fundo todos nós passamos por isso também, né? Muitas das características, traços, dificuldades, restrições, doenças que nós temos e apresentamos hoje, elas se devem a traumas na fase desde a intrauterina até a primeira infância, geralmente até os 5 anos de idade, 5, 6, 7, que geralmente ali é o primeiro setênio, né, que até a antroposofia fala, é a fase em que esses traumas eles têm uma grande influência na nossa formação, na formação dos traços de caráter, que a gente vai falar um pouco, né, que é uma visão aí da psicossomática, do Reich, né, e a gente está falando dos traumas como algo que aconteceu na infância, mas isso traz, óbvio, né? A gente consegue, com certas técnicas de trabalho, inclusive as constelações sistêmicas, perceber de onde vem, ter essa, conseguir olhar para isso, técnicas outras, como o EMDR da psicologia, mas são consequências que muitas vezes elas aparecem, nós vivemos essas consequências negativas, mas nós não temos o acesso a essa informação. Ah, qual foi o trauma? Quando foi o trauma? Por vezes a gente lembra de alguma situação traumática na vida, na infância, mas geralmente isso só depois dos 5 anos de idade. É muito difícil se lembrar de algo antes dos 5 anos de idade, inclusive por fatores biológicos, neurológicos, né? Como a gente já falou em outras oportunidades, a formação dos núcleos de memória, é, o hipocampo, outras estruturas cerebrais que fazem com que a gente tenha uma memória e possa ser evocada, ela só acontece de uma maneira mais efetiva depois dos 5 anos de idade. Então, é por isso que nós não temos memórias praticamente de antes dos 5 anos de idade. É muito raro alguém, eu lembro de tudo que aconteceu comigo. Eu tenho pacientes que lembram coisas de um ano, antes de um ano de idade, mas isso é uma coisa muito rara. A gente não sabe nem explicar como é que isso acontece, até porque a gente tem também um outro fenômeno que faz muitas vezes uma limpa nas memórias, né, que é a poda neurológica que acontece ali, se não me engano, 1 a 2 anos de idade, né, quando a gente perde, entre aspas, tem uma seleção natural ali que quase que metade dos nossos neurônios desaparecem, né? Porque a gente nasce com muito mais neurônios do que a gente depois mantém. Mas isso não é nada patológico, isso é algo do processo evolutivo mesmo, do sistema nervoso, né? Porque aí vai se reconfigurando, vai se estruturando. Mas para nós podermos realmente ter uma memória assim efetiva de coisas, de fatos que aconteceram, fatos não, na verdade, né? Memórias, lembranças de coisas que aconteceram, que nunca são fatos, né? Eu vou explicar o que que é isso. Só depois dos 5, 6 anos de idade que a gente começa a lembrar mais. Podemos ter algumas memórias nos 5 anos, nos 4, mas antes disso, realmente são casos excepcionais, assim, né? Casos curiosos que a gente vê pessoas que falam e lembram. E eu falei também da questão da lembrança dos fatos, não são porque a gente não lembra dos fatos realmente. Nós não temos uma memória efetiva do que aconteceu. Ah, aconteceu sim, porque eu estava lá e eu vi. Não, tem o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu vivenciei e a minha interpretação, né? A minha significação que isso teve para mim, os valores, os símbolos. Então, a memória ela é parcialmente construída. Ela não é simplesmente
que nem você filmar alguma coisa, eu filmei com a câmera e eu vou reproduzir. Isso é só numa máquina, porque para o ser humano tem aquela informação, aquele input que entra, acontece uma série de interconexões ali. Então, de repente, eu passei por sei lá, presenciei quando eu estava já adolescente, num lugar, uma briga de um casal. Isso podia ser só uma briga de um casal, mas de repente, para mim, veio toda aquela associação que meus pais brigavam, meu pai já agrediu minha mãe já agrediu meu pai, e etc, e etc. Qualquer coisa que tenha acontecido. Então, presenciar uma briga de um casal, vai vir muita coisa junto, que às vezes eu nem me recordo, mas vai interferir na minha interpretação daquela memória. Então, a memória ela nunca é o fato. Ela é o fato vezes a interpretação. Então, você vê que memória, ela tem a mesma fórmula da fórmula da realidade. Lembra a fórmula da realidade? Quem já conhece, quem não conhece, a realidade é igual fato vezes interpretação. E a memória é a mesma coisa. Ela é o fato vezes a minha interpretação. Sabe que é a primeira vez que eu pensei nisso, mas ela tem muito a ver memória com realidade, né? Porque a nossa memória, não, isso aconteceu, isso foi a minha realidade, foi assim. Minha infância foi desse jeito, meus pais eram assim, minha mãe era assado. E aí eu me lembro dessa história como se fosse algo totalmente verdadeiro, mas não, né? E eu misturo uma série de fatos e de fatores, de interpretações, de significações, e aí eu construo minha memória. E o trauma, ele nem é só uma memória, né? O trauma, ele é uma memória, mas como nós estamos falando dos traumas que aconteceram em fases precoces da vida, na primeira infância e tudo mais, e nós não tínhamos na época a possibilidade de lidar com esse acontecimento traumático, né? Porque estamos falando de trauma, foi algo muito difícil, foi algo pesado, foi algo que eu não sabia como lidar. Imagina, no intraútero, não sabe nem o que está acontecendo, porque nem pensa, só sente. Criança pequena é uma simbiose com a mãe, até 1 ano e pouco de idade. Também o que acontece com a mãe está acontecendo com a criança, ela não sabe nem o que é. Né? Depois disso, crianças pequenas, que tem toda aquela interação ali com a mãe, com a família e tudo mais. Né? Então, as memórias elas não podem ser evocadas. Às vezes a gente nem lembra. Mas a memória ela fica onde? Então, esse trauma fica onde? Ele fica guardado na nossa neurologia, no nosso corpo. Né? O trauma ele fica no corpo. Por isso que, muitas vezes, para você lidar com um trauma, vamos dizer que você já identificou que tem um trauma. Então eu vou fazer terapia. Aí o terapeuta vai conversar com você sobre o trauma. Olha, por que isso é trauma? Muitas vezes isso não funciona. Não porque terapia não seja bom, porque é ótimo. Porém, o acesso a essa terapia está sendo feito de uma maneira, muitas vezes, cognitiva, mais intelectual, mais do pensamento. E o trauma ele tem que ser vivenciado onde ele está. Né? Então, muitas vezes, o trauma está no corpo. Exatamente, né? E... tem 2 pessoas que levantaram a mão, então vai. Primeiro, acho que foi a Eliana, né, que levantou. Era isso que eu queria perguntar. Se a pessoa se submeter a sessões de hipnose, ela seria possível ela lembrar de um trauma assim de quando ela é bem pequenininha? A hipnose, especificamente, está perguntando? É, é. Então, pode ser que sim. A hipnose, ela tem uma característica de conseguir acessar o inconsciente, né, quebrando barreiras ali, pulando as barreiras do consciente. A gente lembra que hipnose não resolve tudo, né? E tem maneiras, técnicas diferentes de hipnose. O Freud chegou a usar hipnose no começo, né? Ele usou, mas depois ele constatou que não era o método mais, vamos dizer assim, efetivo na visão dele, mas depois a gente teve uma evolução da hipnose também, a gente teve o Milton Erickson, principalmente, né, que é o pai da metalinguagem, é uma das bases da PNL e uma das bases também da sistêmica, porque o Bert Hellinger, ele estudou o Milton Erickson.
E ele usa padrões de metalinguagem do Erickson na fala dele. Não sei se vocês sabem, mas o Bert Hellinger usava, né? Já faleceu, mas ele usava muito. Então ele trazia, às vezes, quem conhece identifica, né? Eu vi muitas vezes vídeos dele, presencialmente, o Hellinger. A gente foi junto, né? Ver o Hellinger, né, Eliana? A última vez que ele esteve no Brasil, estivemos juntos lá, né? Vendo. E ele me chamou lá em cima, a Sofia me chamou, né? Para constelar. E você não tirou nenhuma foto, né? Até hoje não tenho foto nada disso, porque ela esqueceu de tirar e eu esqueci de pedir. Mas, enfim, a gente observava as falas do Hellinger e percebia que ele usava padrões de metalinguagem, né? Que é o padrão Erickson, do Milton, não é o Eric Erickson da psicologia, é o Milton Erickson da hipnose, que foi o método de hipnose que foi reconhecido pela psicologia. Então, a hipnose ericksoniana, do Milton Erickson, ela é reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Eu nem vejo como grande coisa hoje, depois que as coisas que o Conselho anda fazendo, né, cá entre nós, mas tem um reconhecimento, pelo menos, né? Ninguém vai falar que a hipnose é isso, que a hipnose é aquilo. Enfim, então vamos em frente. Ivani? Eu li já, não me lembro aonde, que essa memória que a gente evoca, ela também, ao longo dos anos, ela vai sendo modificada, rebuscada, incrementada, né? Então, dentro do que você falou, que concordo plenamente, né? Que a realidade é o fato vezes a interpretação, talvez a memória seja o fato vezes a interpretação, vezes o número de vezes que você evocou, que você acrescentou alguma coisinha ali. Tem uma entrevista não, é um relato de um psicólogo americano, não me recordo o nome, que entrevistou algumas pessoas que vivenciaram o problema das torres gêmeas. Então, ele entrevistou logo depois que houve o atentado e entrevistou 15 anos depois, acho que 15 anos depois. E é muito interessante que os relatos são absurdamente diferentes. Ele fez as mesmas perguntas para as mesmas pessoas e as mesmas pessoas relatam o dia de forma totalmente diferente. Então, tem o amadurecimento, porque tinham pessoas que eram muito jovens na época, tem todos, mas não importa, né? Seja qual for a interferência, é muito interessante, porque a memória sempre com algumas construções em cima, né? Com algumas referências, interpretações, alguma coisa assim, né? Sim, perfeito. E só para... Eu sou hipnoterapeuta ericksoniana, né? E é extremamente relacionada à sistêmica, é, é emaranhado ali, está tudo junto, e resgatar um trauma através da hipnose depende totalmente de quem está se propondo a, e não do terapeuta, porque é o quanto a pessoa se entrega ao transe que vai ou não possibilitar esse resgate, né? É o quanto a pessoa se entrega, porque a hipnose ericksoniana não tem nada a ver com essa hipnose show, né? Sim. De fazer o que o outro manda, não é nada disso, mas enfim, não querendo me estender, mas só para complementar. É isso mesmo. Eu fiz a formação também em ericksoniana e fiz a formação em Uhum. PNL, né? Que tem toda uma base da hipnose. Vamos dizer assim, dos pilares da PNL é a hipnose ericksoniana. E é muito legal, nossa. E a história do Milton Erickson é Meu, fantástica também, né? é. Terapeuta, assim, supremo, né? Um dos meus mentores também, né? E é como tudo, né? Isso que você falou, a pessoa se abrir para o processo, né, da hipnose, se abrir para poder, né, se entregar no processo. E isso também com constelação, né? Porque se a pessoa chega na constelação e também não se abre, não se entrega, é a mesma coisa. E na terapia é a mesma coisa. Tem gente que frequenta a terapia a vida inteira e não passa pelo processo, né? Ela está ali para dizer que está ali, mas, enfim, né? Não entendeu o que que é, não consegue ainda. E o que você falou no começo é verdade. A memória, ela é também algo evolutivo, né? Porque com o tempo, com o número
de anos de vida, de idade, de experiências, de ressignificações que a gente faz, de curas que a gente pode estar processando no meio do caminho, né, de superações, a memória também vai mudando, né? Então, você sofreu sei lá, um assalto, um sequestro relâmpago, alguma coisa. Na hora, semana seguinte, é capaz de você ficar de cama, doente, e não conseguir nem sair. Daqui a um tempo já vai mudando, daqui a um tempo já vai mudando. Aí você, sei lá, não sei, faz, sei lá, um curso de defesa pessoal, ou você aprende a não sair em determinados horários, e as coisas vão mudando. Quando você lembrar disso daqui a um tempo, é uma memória totalmente diferente. Agora, se o trauma ficar muito intenso, trauma mesmo, quando a gente fala um trauma, né, com T maiúsculo, né? Eu vou até ler a definição de trauma. Quando é um trauma intenso, o que acontece é que ele não muda com o tempo, ele não diminui. O trauma não diminui, até que você acesse e trate. Porque o trauma, ele é uma ferida emocional, vamos dizer assim, né? É algo que chega ali no teu emocional e causa um dano. Então, é mesmo se fosse um ferimento, um machucado, um traumatismo, é a mesma origem, trauma, né? Trauma, aliás, veio de trauma físico, da biologia, e foi capturado para psicologia, para psiquiatria. Mas quando você sofre um trauma, ele gera uma sequela, gera uma ferida, né? Só que, vamos dizer, os traumas físicos, dependendo da sua intensidade, podem deixar sequelas maiores, menores, de serem curados totalmente. O trauma emocional é a mesma coisa. De repente você toma um susto, nossa, você gera uma crise hipertensiva, uma coisa assim, mas depois passa, porque foi um susto só. Agora, se tem um trauma mesmo, assim, bem potente, às vezes ele fica marcado para a vida inteira, até que você vai lá e olhe para ele, cuide dele. Então ele fica uma ferida emocional não cicatrizada. Ele não cicatriza. Até que a gente vá lá. Então ele fica escondido, fica ali, não fica machucando porque ninguém toca nele, porque a pessoa que sofreu trauma, ela vai se proteger daquele trauma. Então, se foi um trauma num relacionamento afetivo, sei lá, teve um relacionamento abusivo, tóxico, com agressão, qualquer coisa que seja, de repente a pessoa fala, não vou me relacionar mais, e não se relaciona, evita aquilo, mergulha em outras coisas, no trabalho, o que quer que seja, e não olha para aquilo. Pronto, o trauma curou. Não, o trauma não curou. Não está mais sendo visto, não está mais sendo mexido naquilo. A hora que surge a possibilidade de entrar num relacionamento, o que vai aparecer? Trauma. O trauma vai aparecer. Porque ele não foi resolvido, ele foi colocado, vamos dizer ali, embaixo do tapete. Aí a pessoa tropeça no tapete e vê que tem alguma coisa lá. Porque aí vai vir o trauma, vai vir as lembranças, enfim, tudo o que aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui um trecho, primeiro, da definição de trauma. E existem várias, né? Mas eu peguei desse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui. Trauma e Superação. É um livro interessante, o que a psicologia, neurociência e espiritualidade ensinam. É do Dr. Júlio Pérez. Ele é doutor em neurociência, um psicólogo. Ele tem uma abordagem interessante, baseada na psicologia e na neurociência, mas não é sistêmico. Mas, gente, não é só o sistêmico que é bom, né? Tem muitas coisas boas também e a gente pode utilizar todos os conhecimentos. Então, ele fala aqui, o que é o trauma psicológico? Aí ele cita uma frase do Oliver Sacks. Oliver Sacks, ele fez trabalhos interessantíssimos, né? Consciência do comportamento. Teve até aquele filme dele, eu não lembro o nome agora, com Robert De Niro, que era um paciente baseado na vivência do Sacks, do Oliver Sacks. Robert De Niro era um paciente neurológico, não sei se vocês lembram, ele não se movia, não falava, e aí deram uma medicação para ele, e ele saiu e começou a falar e tal, tal. Isso foi um trabalho do Oliver Sacks. Agora, eu não consigo lembrar qual é o nome do filme, mas um filme muito interessante. A Eliana, que é a nossa pesquisadora, uma hora ela descobre e ela fala para nós. Então, o que é o trauma psicológico? E a frase do Oliver Sacks é assim: do ponto de vista biológico, nós não somos muito diferentes uns dos outros. Verdade, né? Nós somos seres humanos, temos sistema nervoso, cardiorrespiratório, esquelético muscular e assim por diante, endócrino, né? Nós temos órgãos semelhantes, cada um pouco diferente, altura diferente, peso diferente, pigmento de pele diferente, mas no fundo a biologia é muito semelhante.
Mas, do ponto de vista histórico e das narrativas, cada um de nós é único. Né? E o Júlio fala assim, o trauma psicológico é resultante de uma situação experimentada, testemunhada ou confrontada pelo indivíduo, na qual houve ameaça à vida ou à integridade física e ou psicológica de si próprio ou de pessoas a ele ligadas. Assaltos, sequestros, estupros, acidentes naturais, confrontos de guerra, acidentes automobilísticos e perdas de entes queridos são considerados, entre outros, eventos potencialmente traumáticos. Você vê que ele fala só de coisas que acontecem com a pessoa. Ele não coloca o transgeracional e assim por diante, né? É a visão da psicologia cotidiana, convencional. O interesse pelo evento psicológico, pelo trauma psicológico, vem aumentando substancialmente e evidencia-se pelo crescimento do número de publicações e estudos controlados em andamento, pelo surgimento de periódicos e congressos dedicados ao tema e pela atividade associativa entre profissionais e pesquisadores. Trauma, em sua raiz etimológica grega, significa lesão causada por um agente externo. Esse conceito migrou para o campo psicológico com Freud e Breuer, em seus primeiros escritos sobre as raízes da neurose. Então, lá de 1890, por aí, né? Hoje, trauma, porque o Breuer era em quem o Freud se inspirava, né? Foi um dos mentores do Freud. Hoje, trauma continua ligado ao significado ferida. Considera-se ocorrência de um trauma, uma vez que as defesas psicológicas naturais são transgredidas, porém não exclusivamente causada por um agente externo. A exposição a situações traumáticas tem sido constante ao longo de toda a história da humanidade. Na literatura, na arte, nas mais diversas áreas, é incontável o número de indivíduos que, em algum momento, registram um quadro de sofrimento traumático. Estudos epidemiológicos em população global de países estimaram que a prevalência ao longo da vida para a ocorrência de eventos potencialmente traumáticos pode alcançar de 50% a 90%, enquanto a prevalência do transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, na população geral é estimada entre 8% e 10%. Gente, 10% da humanidade são 700 milhões de pessoas. Que só no Brasil são mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. De cada 10 pessoas que você encontra e se relaciona, uma tem TEPT. TEPT não é só trauma, é um transtorno de estresse pós-traumático. É uma coisa que fica viva, aguda, restringe a pessoa, né? Na prática, isso significa que a maioria de nós vivenciou ou vivenciará pelo menos uma experiência passível de causar trauma psicológico, porque é de 50% a 90% das pessoas. Sem dúvida, trata-se de um número bastante expressivo, mas é importante lembrar que eventos estressores em si não levam obrigatoriamente à manifestação de traumas psicológicos. Experiências intensas e devastadoras podem disparar efeitos variáveis. A teoria da reação universal ao trauma foi relativizada a partir de estudos que mostraram um grau de variedade individual em processar os eventos ocorridos durante a vida e as emoções básicas. Muitas vítimas de eventos estressores procuram apoio profissional, literatura, apoio de amigos, enquanto outras enfatizam o silêncio, o isolamento, o colapso ou a vitimização. Bom, vou continuar porque tem uns dados interessantes aqui, mais um pouquinho. É crescente o número de estudos epidemiológicos que apontam a relação entre exposição a eventos traumáticos e a maior utilização de instituições de saúde, assim como a manifestação de doenças e morte prematura. Uma investigação de 3.982 gêmeos, conduzida pelo psiquiatra e epidemiologista americano Joseph Boscarino, mostrou relações significativas entre 9 condições, vou citar as condições aqui, ó, síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, desordem da articulação temporomandibular, ATM, depressão, ataques de pânico e TEPT, sugerindo que elas compartilham a etiologia de eventos traumáticos. Ainda que novos estudos sejam necessários para especificar precisamente o interrelacionamento entre essas condições,
impacto traumático foi observado como fator crítico subjacente nos enfermos estudados. Estou vendo aqui se vale continuar. Bom, então você vê que existe uma conexão, né, entre o trauma sofrido e consequências físicas também. Mas isso ele está colocando a própria pessoa passando pelo trauma, né? Mas depois desse livro, mais recentemente, a gente tem estudos em epigenética comprovando que o trauma que uma pessoa passou, ele pode ser, e geralmente levado adiante. A gente hoje já sabe que até 3 ou 4 gerações. Porque existem estudos feitos a partir da Segunda Grande Guerra, né, 1940, 39 a 45 foi a Segunda Guerra, né? Então já tem aí um período de 75 anos, tem aí 3 gerações para 4, e hoje em dia a gente já sabe, através de estudos, que os descendentes, por exemplo, de prisioneiros de guerra, pessoas que passaram de campos de concentração, uma série de transtornos durante a guerra, pessoas que morreram próximas, perdas, enfim, né? Todos os horrores que aconteceram na Segunda Guerra, os descendentes até a terceira e quarta geração, que são atuais, eles têm uma tendência maior a uma série de problemas de saúde, né? E também, além desses que foram citados aí, a gente pode falar de transtornos psiquiátricos também, como falou da depressão, mas outros problemas também, ansiedade, transtornos metabólicos, diabetes, uma série de doenças físicas que são mais presentes em pessoas que são descendentes, em algumas pessoas são descendentes de pessoas que viveram na época ali da Segunda Guerra, mesmo que não as tenham conhecido. Foi lá um bisavô, um avô, não conheci, não vivi muito pouco com ele e tal, com ela, mas mesmo assim as consequências, né, do que aquela pessoa passou, de alguma maneira foram transmitidas adiante. Como? Como? Explica. Aí a gente, assim, tem teorias, né? A própria transmissão do trauma, a transmissão transgeracional do trauma, a gente pode falar na expressão genética, ou seja, na condição, na característica epigenética que nós já sabemos que existe. Então, tudo que acontece conosco modifica a nossa biologia, a nossa psique, o nosso sistema integrado corpo-mente. Não é a mente é unida ao corpo, não é assim como falam, a maioria das pessoas fala e fala, olha, corpo e mente, né? Não existe corpo e mente. Corpo e mente, separa, não existe. Nós somos um sistema integrado. Corpo e mente é uma coisa só. Assim como corpo, mente, energia, espírito, é uma coisa só. É que a gente olha para a mente, aí a gente olha para o corpo como se fossem entidades separadas, mas não são, né? Então, a gente sabe que o que acontece conosco gera alterações mentais, emocionais e também fisiológicas. Essas alterações que acontecem, elas mudam o nosso organismo, nossa mente, elas mudam em vários graus de profundidade, inclusive no nosso genoma. Não é que elas causam mutação genética, não causa mutação. O gene não sofre uma mutação porque eu passo por um trauma. O gene sofre mutações ao longo das eras, ou então uma mutação rápida genética, somente, por exemplo, se você sofrer uma radiação extrema, uma fonte de radiação pode causar uma mutação genética. O uso prolongado de xenobióticos, né, através de alimentos contaminados com toxinas e poluentes, pode causar mutação genética, dar um câncer, alguma coisa assim. O cigarro, o álcool em excesso. Então, esses traumas
repetidos ou agudos podem causar mutação genética. Mas o que a gente está falando não é a mutação no gene, mas sim a alteração no funcionamento do gene, que é a expressão do gene, né? Lembrando que os nossos genes, eles têm diversas funções, né? A gente tem a dupla hélice, a parte que vem da mãe, a parte que vem do pai ali, os cromossomos, né? 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo, cada complexo, conjunto de cromossomos, né? Eles têm funções determinadas. Então, existem genes que expressam um aumento da melhora da imunidade, outros expressam um câncer. E a gente tem genes que favorecem a saúde e genes que favorecem a doença. A gente tem de tudo, né? E quando a gente tem algum comportamento, por exemplo, como eu falei, o cigarro, a pessoa fuma. Fuma um mês, fuma um ano, fuma 10 anos, fuma 20 anos, está ali, né? Colocando uma informação para dentro do sistema, uma informação tóxica. Né? Mais de 4.000 toxinas no cigarro, a principal ali é a nicotina, o tabaco e outras várias, né? Com o tempo, isso vai causando uma mutação mesmo. Porém, além disso, também pelo efeito inflamatório, por exemplo, do cigarro, né? Pelo vários efeitos ali, ele muda também a expressão do gene. Então, por exemplo, o oncogene, ele se manifesta, ele se expressa e pode gerar um câncer. O onco vem de câncer, né? Então pode gerar um câncer. Ele também faz uma alteração na expressão dos genes protetores. Então, os genes protetores ficam inibidos, não funcionam, né? Então, é assim que acontecem as alterações. E por traumas psicológicos também acontece. Por exemplo, os genes que a metilação, os genes ligados à expressão e liberação de cortisol, que aumentam quando você tem um trauma, quando você tem estresse crônico. Então, tudo isso vai causar alterações fisiológicas e, com o tempo, possíveis doenças, possíveis alterações metabólicas e assim por diante. E isso é transmitido através de gerações. Fizeram um estudo, por exemplo, com mulheres fumantes. As filhas e netas delas tinham mais tendência à obesidade, mas nunca fumaram. Quem fumou foi lá a avó, por exemplo. Mas a neta ou a bisneta tinha tendência à obesidade e à diabetes, por exemplo. Nossa, que coisa, né? Então, o Hellinger, antes de ter esse conhecimento, na década de 80, 90, porque o projeto Genoma Humano ele foi ali meio que, vamos dizer assim, concluído na sua maior parte do conhecimento em 2000, 99, 2000, 2001, e o Hellinger desenvolveu a teoria sistêmica antes, né? Um pouco antes, mas ele falava que, pelo menos até a quarta geração, ele observava os efeitos no campo sistêmico, no campo de informação sistêmica, né? Então, isso é algo que era constatado fenomenologicamente, através da observação, né? E aí a gente vai olhando para isso e vai entendendo que tudo aquilo que a gente passa, as coisas boas, trazendo consequências positivas, né? Mas as situações difíceis, negativas, trazendo consequências traumáticas, ali muitas vezes possibilidade de doenças e tudo mais. E aí, o que a sistêmica trouxe de ampliação foi isso. Porque você vê que num livro de neuropsicologia e psicologia, como eu mostrei aqui para vocês, ele fala assim, o trauma, mas o trauma intrageracional, na própria pessoa. Aí eu passei por um trauma, vou ter X, Y, Z de consequência, fibromialgia, depressão e etc. Ok. Mas e quando eu passei por esse trauma, eu tive tudo isso? Será que isso vai adiante no meu sistema? Se eu tiver filhos, netos, bisnetos, eles também vão passar por essa alteração? A resposta é possivelmente, pode ser que sim. Todos? Não. E é interessante que, eu já falei sobre isso, a gente não sabe por que uns e não outros, né? Porque uns são os escolhidos para passar pelo perrengue do sistema familiar, e outros parece que ficam meio ali, não sei por quê. Né? Por que eu fui escolhido? Tirei a sorte grande? Não, tirei o azar grande, né? O que acontece? Aí tem várias possibilidades, enfim, mas aí a gente vê as funções sistêmicas, né?
Hoje atendi uma moça, uma nutricionista, primeira vez, nunca tinha atendido antes. Atendi em consulta mesmo, de medicina integrativa, não foi nem constelação nem nada. Mas quando eu atendo, não tem como eu não olhar. Né? Já olhou para a pessoa, já vejo, já faço o diagnóstico, e depois ela vai me confirmando as coisas, eu vou perguntando. E aí, 44 anos, teve filho? Não. Casou já faz mais de 10, podia ter tido filhos, né? Não teve. Ah, a Maria também não quis, eu também não quis, tal. Tá bom, tá certo. Mas eu tô olhando para ela, eu tô vendo a mãe dela, pelo formato corporal, né? Eu tô vendo que tem alguma questão com a mãe. Eu falei, como é que é a sua relação com sua mãe? A minha relação com a minha mãe é ótima. Aí ela olhou para minha cara, ela viu que eu não acreditei muito assim, né? Não, me dou muito bem com a minha mãe, até moro com ela até hoje. Eu e meu marido moramos com a minha mãe, eu cuido dela há uns 15 anos. Eu falei, nossa, que coisa, né? Quantos anos tem sua mãe? Ela tem 72. Quer dizer, cuida da mãe desde os 50 e poucos anos de idade. Né? Ai, meu pai morreu, eu era muito pegada, agora eu cuido da minha mãe, não sei o que lá. Bom, né? Eu falei, por isso que você já tem uma filha, né? Ela regalou os dois olhos. Se ela tivesse mais olhos, ela regalava mais. Mas ela regalou os dois olhos assim, e aí eu percebi que na hora caiu uma série de fichas, né? Adoro essa expressão. Caíram milhares de fichas, e ela falou assim: Nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu falei, você nunca pensou, né? Nunca pensou nisso, mas você foi colocada ali nessa função de cuidar da mãe. Quantos filhos? Você é filha única? Não, não, nós somos 6 filhos, eu sou a quinta. Todos meus irmãos foram embora, moraram longe e tal. Eu falei, você ficou, né? Você que ficou para cuidar da mãe, né? Fui eu que fiquei para cuidar da minha mãe. Pois é, tô vendo. Falei que eu via a mãe em você. E ela contou assim, você vê. E eu tenho esse problema também da obesidade e tal, né? Ela falou que ela tem, não é obesa assim, mas ela, né, tem um sobrepeso elevado e tal. Eu sou única. Meus irmãos nenhum, são todos magrinhos. Falei, pois é, né? Eu falei para ela, aí você foi virar nutricionista também, né? Aí caiu mais 522 fichas, né? Ela falou assim, nossa, é mesmo, né? Pois é. Falei assim, e aí? O que você acha? Você sabe de onde vêm todos os transtornos alimentares? Porque ela também, antes de ser nutricionista, ela era terapeuta integrativa, né? Fazia parte de massagem, de reiki, sei lá, não sei o quê. Falei, de onde vêm os transtornos alimentares? Né? A mãe, né? É. Falei, não estou falando isso para você ficar nada com a sua mãe, nem criticar, nem julgar, nem coisa nenhuma, nem culpar, nem desculpar. Eu estou falando só para você entender de onde vêm essas dinâmicas. Se você quiser olhar para isso, se você quiser achar que acreditar, se também não quiser, não tem problema nenhum. Se achar que tudo é bobagem, fica à vontade, não tem problema. Tá bom. Eu falo, nossa, falou assim, eu queria muito ter consultado com você mesmo, né? Eu falei, pois é, talvez você tenha mudado de ideia agora, mas, né? Eu tinha que mostrar o que é a questão. Outra que eu atendi ontem é uma mulher de 46 anos também, com um transtorno bipolar, medicada psiquiatricamente, e ela não mora com a mãe, mas ela mora no mesmo prédio, em andares diferentes, né? E aí ela trabalhava, tinha um bom emprego e tal. Aí, de repente, ela sempre que tem um emprego bom, ela larga. Ela se afastou porque tinha dores e tudo mais, se afastou. Tem também, acho que fibromialgia, uma série de transtornos articulares, reumatológicos, inclusive, né? Relacionamentos. Ela estava tendo um relacionamento fora da cidade. Adivinha o que aconteceu? Desmanchou. Não levou adiante. Era uma pessoa super legal, uma pessoa bacana. E ela fica onde? Cuidando da mãe. Ajudando a mãe a cuidar do padrasto, que tem um problema, e do tio, que tem um problema. Os dois moram lá com a mãe no apartamento da mãe. E ela dependente. Problemas financeiros, né? A mãe sustentando, porque ela pode trabalhar. Ela tinha profissão, trabalhava, ganhava bem, abriu mão para ficar, enfim, uma série de fatores ali. E
eu fui mostrando tudo isso, né? Ela foi também ficando assim, caindo as fichinhas também. Ela sempre primou em fazer terapia, além dos remédios psiquiátricos, ela fazia terapia. E aí você fez tantos anos de terapia, né? Nenhum psicólogo nunca contou isso para você, não? Não te mostrou isso? Não, não, a última psicóloga ficou muito minha amiga. Mas, gente, o que acontece com os psicólogos, né? Em geral? É um problema, mas isso o conselho não olha. O conselho só olha para outras coisas, né? Mas aí a psicóloga virou amigo. Falei, pois é, né? Mas psicólogo não é amigo, né? Para passar a mão na cabeça. É para mostrar coisas que não são muito agradáveis. Não, a pessoa não está fazendo terapia, né? Se é para falar de amenidades, vamos tomar suco de uva no bar, ou cerveja, se a pessoa gostar. Mas não na terapia, né? Porque senão a pessoa está sendo enganada. Não é assim que a terapia funciona, ou deveria funcionar, né? Mas, enfim, você vê que são questões de traumas antigos. Eu falei, olha, você veio para essa função, né? Você também não casou, também... Por quê? Porque a tua função é cuidar da tua família de origem, né? E tá tudo certo se você achar que está certo. Não estou falando que nem que está errado nem que está certo. Eu estou te mostrando o que que é saudável e o que que não é. Você está numa postura infantil, porque você depende da sua família, você não trabalha, você não tem relacionamento. Isso é uma vida de quê? De adulto ou de criança? Ela assim, é de criança, né? Infantil. É infantil, né? Porque o adulto, ele caminha para o mundo. O adulto tem profissão, ganha seu dinheiro, né? Ele vai para a vida, se relaciona. Ele vai. Ah, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas está sempre focado em ir para a vida, né? Pelo menos tem a consciência das coisas que acontecem. E aí, todo dia, gente, isso é todo dia, todos os clientes trazem situações assim, né? De dinâmicas que vêm de onde? De traumas infantis. E aí, a psicossomática fala isso, né? E as doenças, os problemas vêm de situações de traumas infantis não solucionados, né? Isso é uma visão clássica que a psicossomática fala. O Grodeck, né, que é o pai da psicossomática, uma das abordagens, tem várias abordagens em psicossomática, o Grodeck não é único, mas o que ele coloca é que vem tudo de traumas infantis não solucionados. Todas as questões que a gente traz, inclusive doenças físicas, né? As coraças que a gente cria, e ele fala das coraças, o Reich fala das coraças, né? Que a gente tem no corpo. As coraças são coraças físicas. Então, tem coraças oculares, acho que são 7 coraças, se não me engano, né? Coraças do olhar, coraças do falar, coraças do sentir, enfim. O Freud também falou um pouco sobre isso, mas não evoluiu, né? O Freud ele tinha uma visão mais intelectual, assim, era traço de caráter esquizoide, né? Então ele ia muito pro entendimento, aí ele ficava ali no era os atos falhos, começou com hipnose, né? Depois foi para sonhos, os atos falhos, o que era não dito, e tal. Todas as abordagens são interessantes, né? Até o Freud mesmo, ele é uma das bases também da sistêmica, né? Principalmente no consciência sistêmica, né? O Fernando usa muito os campos de conhecimento do Freud também. Aqui tem a Eliana, fez sua pesquisa já? O filme é verdade, Tempo de Despertar. Robert De Niro e Robin Williams, que era o terapeuta, né? Se não me engano, Robin Williams. Na Prime Video. Mãe para alguns filhos, parafraseando os Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Os filhos? É, parece que é, né? Engole mesmo. E quando o filho engole a mãe, como é que ele fica? Fica grande, né? Fica com a mãe dentro. Pois é. Vai ter que me engolir. Aí é uma dinâmica oral mesmo, né? Fica um vazio. E essa moça que eu falei, ela tem compulsão por compras. E ela me contou que o último cartão de crédito dela veio R$ 4.000. Falei, quem que banca isso que você não está trabalhando? A minha mãe. Mas agora ela reclamou. Então até um certo limite pode, né? Mas além desse limite já fica pesado, já fica difícil, né? Mas a mãe que sustenta. Então você vê,
Falei, quem depende de quem? Uma depende da outra, é uma relação de simbiose, né? Dependência e codependência, simbiose plena. Eu falei, eu contei para ela, tem uma fase que é saudável ter a simbiose com a mãe. Ela, quando você tem lá até 1 ano de idade. Ah, é assim, né? Até 1 ano de idade, sim, mas depois disso, você manter uma simbiose com a mãe como uma mulher adulta e a sua mãe como uma idosa, alguma coisa não está muito saudável aí, né? Acorda. Ela foi vendo e tal. Eu falei, bom, pensa nisso tudo, ela veio para terapia. Essa veio para começar a terapia. Se você achar que faz sentido e quiser encarar tudo isso, a gente começa. Já começou, né? Pode ser que ela nem volte, mas já começou e vai continuar. Não sei se vai continuar na terapia, mas que já despertou uma série de fatores, de pensamentos aí já despertou. E aí, na visão do Reich, na visão da psicossomática, quando a gente passa por traumas, a gente desenvolve certas características. É importante, pelo menos, colocar isso. Às vezes, esse tema, né, que é o traço de caráter, vai ser algo que a gente pode desenvolver um tema um dia sozinho sobre ele. Falar de traços de caráter, né? Mas é um tema interessantíssimo, porque através dos traços de caráter, como eles têm características físicas e emocionais, a gente consegue fazer um diagnóstico, muitas vezes só pelo traço de caráter. Se a pessoa chega, né, e você olha para ela e já sabe o que está acontecendo. Talvez falte detalhes e tal, mas você já sabe qual é o traço de caráter ou os traços predominantes. E quando eu comecei na sistêmica e eu via o pessoal falando isso do Fernando, eu via o Fernando falando isso, mas como é que é possível, né? Depois a gente vai aprendendo. Então, hoje a gente também, que estuda muito faz, já fez milhares de constelações e tá tendo pacientes todo dia, eu também consigo chegar a olhar para um paciente e já identificar muita coisa, né? A gente já vai pegando a prática, né? Quem é um terapeuta de muito tempo, né? Ivani, Ademir, já consegue olhar para o paciente e falar, já identifiquei isso, aquilo, outro. Vamos confirmar. Às vezes, a maioria das vezes confirma. Alguma vez pode ser que não. Mas, enfim, né? Por quê? Porque são traumas que acontecem durante essa fase da infância e cada fase do desenvolvimento neuropsicomotor, cada fase de vida, ele gera uma característica diferente. Então, para quem não conhece, né, a Sônia, não sei se tem esse conhecimento, a pessoa do iPhone também é assim. Quando a gente vai se desenvolvendo, só imaginar que a gente é a união do pai e da mãe, né? Então, tem o gameta masculino, o espermatozoide, que é o yang, que move rápido, que é pequeno, tal. Tem o gameta feminino, que é o óvulo, que é grande, que é lento, né? Que é receptivo. Então, você juntou as duas polaridades, yin e yang. Gerou, gerou a vida. Então, dessa união, dessas duas células, cada uma trazendo metade do genoma, do código genético, né? Uma das hélices, que vai se juntar e formar a dupla hélice, 23 mais 23 cromossomos, 46, aí forma a primeira célula, e essa célula se divide em duas, em 4, em 8, 16, 32, e em 9 meses são trilhões, que é um ser. Em 3 meses você já tem um organismo completo, em 90 dias, que aí vai crescer e vai amadurecer ao longo dos outros 6 meses, né? Formar 9 meses ou 40 semanas. Então, é um crescimento exponencial. A fase que mais tem influência são as fases mais precoces. É interessante isso, porque não é muito o que se fala, quem estuda traço de caráter. Porque a gente vê muito mais traço de caráter o quê? Rígido, masoquista, psicopata, vê muito oral também, vê muito menos esquizoide, não é isso? Qual deveria ser o traço de caráter que a gente mais deveria enxergar? Esquizoide. Por quê? Porque a primeira fase é na vida intrauterina. É onde nós temos a maior suscetibilidade a sofrer
influências. Tanto que a mãe, a mulher, a gestante, nem deve tomar remédio até o 3º mês de idade. A gravidez toda, mas principalmente nos 3 primeiros meses. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer influência, qualquer substância, qualquer remédio que a mãe tomar, pode afetar o desenvolvimento do feto. Ah, é só no físico que isso acontece? Qualquer interferência psicológica, emocional que a mãe sofrer, não vai afetar o feto? E qual mãe que não sofre? Só por estar gestante, mudar toda a sua fisiologia hormonal, todas as suas expectativas, planejamentos, ideias, crenças, medos, preocupações. Gente, como assim? Não vai afetar em nada o bebê? Porque o feto, ele nem sabe o que está acontecendo, porque o feto não pensa, o feto só sente, né? Se ele sente um ambiente acolhedor, equilibrado, harmonioso, ele vai se desenvolvendo bem. Se ele sente um ambiente que ele não sabe o que é, mas de repente essa mãe está estressadésima, super preocupada, perdeu um ente querido, perdeu o marido, perdeu o emprego, ela perdeu o emprego, está com dificuldade financeira, está passando por alguma doença junto. O que que o bebê, o feto vai sentir? Ele vai sentir um ambiente hostil, porque vai estar cheio de adrenalina, de cortisol, né? Não é, o bebê não sabe o que está acontecendo, o feto não sabe, é por causa dele, é por causa não sei do que, ele nem sabe o que que ele é, ele simplesmente vai sentir fatores traumáticos. Então, provavelmente todos nós passamos por traumas na gestação, não é? A nossa mãe era um ser ali equilibrado, era um Buda, ali meditante e não sofria nada. Não, consequentemente, nós também passamos. E você não vê muito traço de caráter esquizoide, que é o que é formado pelos traumas da primeira fase de vida, na fase intrauterina, até a primeira semana após o nascimento. Não é interessante isso? Como é que se explicaria isso, né? A gente vai falar. Mas vai, tem 2 mãozinhas levantadas aí. Você está falando de gestação e você falou um tempo atrás de guerra, né? A Polônia não foi totalmente invadida pelos nazistas, algumas cidades resistiram, né? E essas cidades que resistiram sofreram um embargo de alimento. Então, eles, lendo, né? Então, não sei até que ponto tudo isso é isso, mas, enfim, calcula-se que durante praticamente 2 anos, algumas cidades da Polônia receberam algo em torno de 800 calorias por habitante, em termos de comida que eles deixavam entrar, que os nazistas deixavam passar. E, logicamente, que nesse período existiam mulheres no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre de gestação e na gestação inteira. E 40 anos depois desse evento, a guerra já tinha, obviamente, terminado e os bebês tinham, por volta de 40, 41 anos, o índice de obesidade na Polônia, nessa cidade, era altíssimo, né? No laboratório em que eu estudei, na Escola Paulista aqui, na Escola Paulista de Medicina, esse experimento foi reproduzido em ratas. Nós reproduzimos essa privação nutricional em ratas e os ratinhos nascidos, né, dessa privação, na fase adulta, demonstraram a mesma tendência à obesidade, né, a mesma tendência a distúrbios metabólicos. E, completando o melhor dessa história, é que os estudos sequentes mostram que todas as crianças, filhos de mães que passaram privação nutricional, podem reverter esse efeito metabólico danoso com exercício. Então, se forem crianças ativas, se forem crianças que façam exercício, aparentemente esse efeito metabólico danoso pode ser revertido, né? Pode ser amenizado, revertido, enfim, de alguma forma. Mas para ilustrar o quanto algo que às vezes foi um trimestre de má alimentação pode desencadear lá na frente, né? O quanto o feto
ele é realmente influenciado de maneiras que a gente nem imagina, só pelo que a mãe está passando, né? E outra coisa que eu queria comentar com você é que, eventualmente, eu não sei, aqui é uma suposição minha enquanto você estava falando, a gestante que sabe que está grávida, porque tem muita gestante que descobre a gestação já quase no terceiro mês de gestação, né? Eu não sei se o fato dela não saber da gestação influencia menos, estressa menos, porque a mulher, quando sabe que está gestando, ela se preocupa muito mais com a própria saúde, com o feto, com o bebê. Então, talvez no primeiro trimestre, menos mulheres saibam que estão gestantes e não sabendo estressam menos. É uma suposição minha, na tentativa de entender por que menos esquizoides e por que tantos orais e tantos masoquistas, né? Porque, assim, pelo menos que chega para mim, né? Trabalho com nutrição também, né? Oral e masoquista chove, né, com problema de alimentação, né? Eles são assim bem presentes com esse problema, né? Isso é uma realidade. Esse estudo que você falou da Polônia, eu não conhecia, mas eu conheço um igualzinho que é da Holanda, no final da Segunda Guerra, que é a mesma coisa. A Holanda sofreu um embargo meses antes de terminar a Segunda Guerra, e estudos foram feitos também mostrando essa consequência. Eu até estou aqui tentando achar a imagem para mostrar para vocês aqui, que no meu, deixa eu ver, eu dei uma palestra sobre trauma transgeracional e análise do caráter no Congresso do IBRACS de 2020. Inclusive, ele foi online por causa da pandemia, né? Eu tenho as imagens aqui tentando achar para mostrar para vocês do trauma transgeracional. Deixa eu ver se está aqui. E foi a mesma coisa. Na Holanda aconteceu isso, e aí os descendentes, eles tinham mais obesidade, eles tinham mais diabetes, hipertensão, então vários problemas físicos e mentais aconteceram, né, nesses descendentes. Eliana, vai falando da... Você levanta a mão também, enquanto eu tento achar essa imagem para mostrar para vocês. Eliana, teu fone pifou. Não ouvimos nada. Eu não ouvi nada que você falou. Vocês ouviram? Não. Teu fone pifou. E agora? Agora voltou. Pode falar. Tá, tirei o fone. É, essas mulheres, gestantes que têm esse quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, na minha família teve, né, uma mulher que teve, quer dizer, uma das minhas irmãs, né, que teve um quadro assim, e o filho tem essa característica de esquizoide. Isso tem alguma coisa a ver, assim, com trauma? Será? É uma possibilidade, né? O que que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é uma crise hipertensiva numa grávida, numa gestante, é algo de muito risco, porque o bebê pode morrer, né? Então, quando uma mulher tem pré-eclâmpsia, é uma situação de alto risco, ela tem que ser internada, ela tem que ser medicada, tem que abaixar essa pressão. Não tem muito, basicamente um remédio que você pode dar para hipertensão na gestante, não pode dar qualquer remédio. Então, é uma situação bem complicada, ou seja, é um trauma físico
porque há uma modificação da circulação para o feto, por conta da crise hipertensiva, dos medicamentos que ela toma, e uma crise emocional, porque um trauma emocional, porque é um risco de aborto, né? Então, é uma situação que acontece no período da gestação, um trauma, e como a gente sabe, traumas na fase... A Helena saiu? Traumas na fase da gestação, né, fetal, podem levar ao desenvolvimento do traço de caráter esquizoide, sim. Então, pode ser uma das possíveis consequências. Não deve voltar já, né? Deve ter caído. A imagem dela frisou antes, eu acho que a internet dela caiu. Sim. Deixa eu achar aqui a imagem para vocês. Eu vou compartilhar aqui algumas imagens, alguns dos slides só para mostrar que foi estudos que eu fiz, né, de alterações epigenéticas gerando traumas transgeracionais, né, quer dizer, traumas transgeracionais gerando essas alterações. Deixa eu ver. Estão vendo? Aqui, ó. Mecanismos epigenéticos na esquizofrenia e outros desordens psicóticas. Uma revisão sistemática de encontros, né, de descobertas humanas empíricas. Então, aqui um trabalho mostrando alterações epigenéticas levando, inclusive, a doenças graves, né, psiquiátricas. Deixa eu ver aqui mais aqui. Opa. Não quero tão grandes. O próximo. Aqui também. O modelo epigenético e transgeracional de transtornos do crescimento de transtornos desordens mentais, saúde mental em crianças, adolescentes e adultos, mostrando as alterações epigenéticas, levando, né, a transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos. Vamos ver o que mais aqui. Tinha um vídeo dos ratinhos mostrando essa questão epigenética. Não sei se eu vou conseguir passar ele, mas era bem legal, bem interessante, né? Esse aqui, mas não está como vídeo, ele só está aparecendo como imagem. Se eu conseguir depois, Helena voltou. Está ouvindo? Caiu, né? Eu estava falando, pessoal, que sim, né? Que a resposta para a sua pergunta é provavelmente sim, porque essa crise hipertensiva da gestação, né? Essa pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tudo isso, ela causa modificações, traumas, né? Traumas mesmo, assim, fisiológicos, alteração de circulação, aí a mãe tem que tomar um monte de remédio, tem que internar, e os traumas psicológicos que acontecem. Então, são traumas na fase intrauterina, colocando o risco de vida para a mãe e para o feto. Então, pode ser que sim, que desenvolva um traço esquizoide. E o que a Ivani estava falando é verdade, né? Eu fiz essa pergunta até para o Fernando, quando eu encontrei com ele lá na lapidação. Eu falei, Fernando, o que você concorda comigo? Que a gente deveria encontrar mais traços de caráter esquizoide e oral nas pessoas? Parece que oral a gente encontra muito, né? Nas compulsões, e não é só na oralidade, mas as compulsões, as carências e tudo nos vazios, né? Mas o traço esquizoide parece que não é tanto assim, não. Senão todo mundo seria mais longilíneo, cabeçudo, que é a forma física do traço de caráter esquizoide, mas tem isso, mas se mistura, né? Porque a gente não é um traço só, a gente não é um traço único, mas a gente encontra os traços mais das fases posteriores. E por que isso, né? Porque quando a gente estuda em escolas que falam de traço de caráter, que tem algumas que tem por aí, e falam somente da parte física, e olha, vou olhar a cabeça, a boca,
o ombro, a barriga, a perna, quer dizer, como se fosse uma série de avaliações. Ah, a cabeça é mais isso, a boca é mais oral, a perna é mais rígida, e assim, muitas escolas fazem isso, faz uma conta e dá um traço de caráter, né? Ah, você é mais oral, mais esquizoide, mais psicopata, né? Só que está vendo características estáticas, não está nem vendo características dinâmicas e muito menos características ocultas, porque provavelmente essa questão que a gente tende a enxergar menos certos traços de caráter, por exemplo, a gente enxerga menos o esquizoide e o... Qual é outro que a gente enxerga menos? O psicopata. O rígido também é difícil, né? O rígido é difícil porque hoje a gente vive num mundo onde as É, pessoas não conseguem se manter atléticas. aham, Você pode olhar aham. um rígido pela competitividade, pela dor nos relacionamentos, problemas de traição, não pelo corpo atlético ali que tem, porque o mundo hoje ele é muito oral de alimentação. E mesmo quem não é oral, não tem um estilo de vida saudável, então acaba comendo, engordando, não faz esporte, fica sedentário, não vai mostrar característica física da rigidez. Mas eu digo que os traços que se mostram menos, não só vamos dizer assim, fisicamente, mas comportamentalmente, o primeiro é o psicopata, porque psicopata não se mostra. Ele se esconde, ele se mascara, ele se camufla para não ser visto, né? Psicopata, que é o terceiro traço, né? Ali por volta dos 2, 3 anos de idade, até os 3,5, mais ou menos, né? 2, 3. A gente tem essa fase em que o bebê, qual é o trauma que o bebê sofre ali para desenvolver o traço de caráter psicopata? E para quem não conhece, não é a doença, a psicopatia, sociopatia, não é isso. Todos nós temos os 5 traços de caráter, que é o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, não é uma doença. Isso são características físicas e psicológicas que foram sendo desenvolvidas durante o processo evolutivo mesmo, né, de desenvolvimento infantil. O psicopata, ele sofre o trauma de se sentir manipulado. Só vai ser apreciado se fizer bonitinho, se obedecer, se fizer gracinha para a família dar risada, ou se cumprir tudo que tem que fazer. Se não fizer tudo o que tem que fazer, é colocado de lado, é desprezado, não é olhado, não é cuidado. Então, isso desenvolve o traço de caráter psicopata. O psicopata aprende que se relacionar tem a ver com o quê? Manipular ou ser manipulado. Então, ele usa isso, a manipulação. Esconde os seus sentimentos, né? Então, claro, quando for patológico, aí vai para a psicopatia social, para a sociopatia, né? Quando for bem utilizado, porque a gente lembra que todos os traços de caráter não são só características negativas. Cada um deles também tem características positivas. Então, qual é a característica positiva da psicopatia? É o relacionamento, é fazer parcerias, se unir, motivar as pessoas, colocar equipes para frente, fazer projetos acontecerem. Não é que ele faça, ele coordena para que os outros façam, né? Mas ele é um grande coordenador de situações, de coisas assim. Então, o traço de caráter positivo é isso, né? É um engajador, é um motivador, tá? Então, todo traço de caráter, você fala, o oral ele é vazio, ele tem carências, ele é carente, não sei o quê, mas e qual é a característica positiva do oral? É um excelente comunicador, é empático, ele sabe reconhecer o sofrimento do outro, ele está disponível para ajudar, né? E qual é a característica do esquizoide? O esquizoide teve o trauma ali da dor ali na fase intrauterina, então ele desconecta, ele fica muito racional para não sentir, porque ali ele só sentia. No intraútero ele sentia, tudo que sentia era intenso, não sabia explicar, não pensava, não raciocinava, ficava muito na dor do sentir. E qual é a defesa? Deixa de sentir. Então vira muito racional, fica no polo superior, na cabeça, é o cabeçudo, né? Cabeça grande. Então, qual é a característica positiva? Ele é super criativo, super inteligente, capaz de criar, de gerar coisas mirabolantes, assim, ideias. Os grandes cientistas, tudo são, né? Freud, são esquizoides. Gerar teorias assim, você fala, não, de onde que essa pessoa tirou esse negócio?
É a criatividade e a inteligência do esquizoide, né? E aí não falta falar dos outros dois. E o masoquista. O masoquista qual foi o trauma que ele desenvolveu? O trauma de se sentir menos, se sentir humilhado. Por quê? Porque não foi valorizado, foi criticado quando era criança, ali por volta ali dos seus 3 anos, 3 anos e pouco, né? Foi a fase do desfraude. E cada família lida de uma maneira com desfraude, né? Às vezes lida mal. Ah, tem que tirar a fralda mais rápido, tem que tirar isso, tem que fazer aquilo. Ah, você cagou, você é sujo, você não sei o quê. Então, isso gera uma humilhação. Porque o bebê ali, a criancinha de 3 anos, 2 anos e meio, 3, ela faz cocô, ela acha aquilo é uma obra, ela obrou, né? Olha que coisa maravilhosa. Ela pega, ela quer mostrar. Não vê isso como uma coisa suja, como, né, como fezes. É uma obra que ela fez. E aí o adulto chega lá, que horror, que não sei o quê, e vai lá e humilha, né? A criança se sente humilhada muitas vezes. Então, a humilhação nessa fase de vida, gera o traço de caráter masoquista. Então, masoquista, para não sofrer humilhação, o que que ele faz? Ele faz tudo, ele pega tudo, ele carrega tudo, ele não reclama. São os maiores trabalhadores que tem, braçais e de aguentar até quase morrer. Trabalha até sugar tudo. Então, você quer uma pessoa que faça, psicopata adora o masoquista, né? E o psicopata manda e o masoquista obedece. Então, é a dupla perfeita, né? Para ótimas relações abusivas, né? Então, o masoquista, ele aguenta, ele vai, ele carrega. É aquele que tem o quadrado, a forma do corpo é quadrada. Por quê? Porque é uma tora, né? Aguenta, tem força, carrega tudo. Então, a característica positiva é ser resistente, ser forte. Mas o problema é que é forte além do que precisa e deve, que aguenta demais, até o ponto de arrebentar praticamente, né? Então, todos precisamos de equilíbrio e utilizar mais os recursos do traço de caráter do que os defeitos. E o último, que é o rígido já está ali na fase genital, não, tem as fases oral e não é genital. Na fase oral desenvolve-se 2 traços de caráter, esquizoide e oral. Aí vem a fase anal, desenvolve o traço de caráter ali psicopata, tá até um pouco no oral e pro anal, e o masoquista. E depois, na fase genital, depois ali pelos 3,5, 4 anos de idade até os 5 em diante, é o traço de caráter rígido, que é quando começa a descoberta de si próprio, da sexualidade, do masculino, do feminino, né? E o menino tem o grande amor dele, o primeiro amor que é a mãe, a menina que tem o pai, e aí tem aquela situação que é percebida a triangulação. Então, pai, mãe e filho, é a triangulação. Então, a filha está ali, ela quer o pai, o filho está ali, ele quer a mãe. Só que quem fica com quem? O pai fica com a mãe. E o filho sobra. Então, ele se sente traído, que é a grande dor, né? Se sente excluído ou traído, que é a grande dor do traço de caráter rígido. Então, ele vai basear as relações dele nessa dor, dos relacionamentos onde ele foi excluído, foi preterido por outro. Daí que vem as relações de traição. As relações futuras de traição que se repetem, que são, nossa, eu só encontro pessoas que me traem, ou eu que traio, não sei o quê, vem da dor, do trauma na fase de caráter rígida, né, que desenvolve. E qual é a característica positiva? São pessoas fortes, potentes, que atuam, que criam, que fazem, né? Então, todos os traços de caráter têm a dor e têm o recurso. E todos eles são desencadeados por traumas em diversas fases da vida. E aí, isso vem da psicossomática. Só que eu vou além e falo que na sistêmica, como a gente sabe que o trauma é transgeracional, provavelmente já nessa primeira fase, provavelmente não, acredito que sim, nessa primeira fase da vida intrauterina até os 5 anos de idade, a gente já herda o trauma. Então, eu posso herdar um trauma esquizoide, um trauma oral, um trauma psicopata, um trauma masoquista e um trauma rígido, né? E aí eu vou herdar esse trauma que vem das relações da família comigo e vou desenvolver o traço de caráter. Você fala assim, mas é da tua
do teu trauma infantil. Sim, eu estou revivendo aquele trauma que pode estar vindo de algum lugar do sistema. Pode ter começado nessa geração comigo? Pode. Pode ter começado em outra geração e é uma herança transgeracional do trauma? Pode. Mas você não ouve ninguém falar nisso. Nem o Fernando fala nisso assim. Que eu, quando eu fui aluno lá em 2016, eu perguntei para ele, mas não pode ser isso, não? Ele falou, pode sim, geralmente é. Mas então por que você não fala? Você só fala que é do trauma infantil não resolvido. É porque ele é da psicossomática, né? Mas ele já falou várias vezes, já me confirmou várias vezes que sim, que ele também acredita nisso. E não sei para vocês, mas para mim faz todo sentido. Porque a gente é dos traumas mesmo, né? Está comprovado pela epigenética, pelo campo de informação, no campo. Na constelação, a gente está lá, a gente vê. Tem duas mãos levantadas, vamos lá. Quando eu comecei a entrar em contato com essa área, eu não me conformava de fazer uma leitura somente corporal e falar, essa pessoa é isto, né? Ou predominantemente oral, ou predominantemente masoquista. Isso era uma coisa que me incomodava. Eu falava, não é possível que alguém possa, enfim. E aí, né, não ficando quieta, fui atrás dos livros de Lowen, do Reich, tentar entender o que eles falavam. Tem um trecho do livro do Lowen que ele fala que o homem humilhado aquadrada-se. Então, é muito interessante porque ele fala que o homem humilhado levanta os ombros e faz uma antiversão de quadril. Então, ele traz, que eu acho muito rico isso, a possibilidade de você modificar a sua forma física através de acomodação de articulações e musculatura. Ele fala muito de movimento corporal, o Lowen, né? E aí começou a fazer sentido para mim. Tá, existe sim aquela forma do corpo alongado, a cabeça grande, do esquizoide, mas talvez uma pessoa que esteja, vamos dizer assim, no seu recurso do esquizoide possa se alongar também e se sentir capaz, né? Então, essa pegada do Lowen começou a fazer sentido para mim como uma análise corporal não tão rígida, não tão pão, pão, queijo, queijo. Mais E dinâmico. aí, isso, e a partir daí, eu fui ver se existia uma possibilidade de se fazer a análise pelo comportamento da pessoa e não pelo corpo. E aí eu montei um questionário que é só para mim, eu não divulgo, não vendo, quer dizer, não é egoísmo, tipo assim, não é científico, Não, tá? você que criou, Então, ué. Seu... eu criei com sempre 5 alternativas, cada uma delas se referindo a características, vamos assim dizer. Aí aquela formuleta, Excel, bababá, e acaba aparecendo para mim quais são os traços predominantes, né, em termos de porcentagem, quantos por cento é isso? E eu uso muito quando eu começo a trabalhar com alguém, principalmente porque a maior parte do meu trabalho é online, e eu não vejo o corpo inteiro da pessoa, eu vejo sempre, né, tronco, a parte de cima, então eu vejo o gesto, vejo o rosto, e é muito interessante porque eu aplico esse teste no início, então normalmente aparecem as dores, né? Conforme você vai trabalhando, você vai buscando os recursos e o teste, no final, já muda a predominância, quer dizer, a pessoa está lidando um pouco melhor com as dores. Então, é uma ferramenta extremamente, né? Aprofundar isso é extremamente positivo. Traz muita coisa para a gente, é muito legal. Agora, eu não consigo ficar na análise física, na análise corporal. Olhar uma pessoa quadrada e falar, é masoquista. Eu não consigo ficar Eu com acho que isso. isso é uma limitação que Me algumas incomoda. escolas trazem. Eu sei de qual escola você está falando, que eu também fiz, né? Eu fui conhecer também, porque eu vou conhecer tudo que der possível conhecer. Sim, Essa escola específica, eles foram alunos do Fernando e foram, eu conheço. foram alunos ali que se... Bom, teve uma série de problemas de Uhum, diversas ordens, enfim, e uhum. criaram uma escola de muito sucesso porque fizeram muito marketing,
Exato. Processo excepcional. Eu falei, Uhum, nossa, né? Vou até conhecer para ver o que aconteceu, né? Porque, né? E eles têm essa visão. E eu fiz uma análise com eles online, com um dos uhum. preceptores deles. E o cara falou, você vai fazer de short e mostrou. Mostra agora o rosto, agora mostra a perna, mostra a panturrilha, mostra o quadril, mostra a barriga. É assim, eles fazem, cara, vamos fazer as contas para ver o que que dá. É. É uma maneira de ver, porque o corpo, claro, o corpo traz suas características, mas é uma maneira limitada. Como você falou, é limitada. Então, Porque e eu existe a fiz visão isso. estática, existe a visão dinâmica, existe a visão Uhum, evolutiva e também a comportamental, e aquela que não está sendo vista, porque ela está oculta. Porque exato, você pega os traços iniciais, eles ficam mais ocultos, porque os traços posteriores tomam conta. Eles exato. tomam conta. Então você fala, mas a pessoa é esquizoide longilínea, mas ela está quadrada por causa da postura dela. Criou coraças. As coraças Sim, físicas modificam a forma também, que é né? o que o Loen fala, exatamente. E aí você pega, por exemplo, vamos dizer, uma dinâmica de rigidez. Uma mulher que tem a questão da sexualidade, pode ir para uma patologia, uma ninfomania. Você fala, é uma dinâmica rígida, porque tem a ver com sexualidade, sexualidade é do traço rígido, né, que foi para um nível de doença, tudo. Como é que explica isso? Se você olhar profundamente, é uma dinâmica carencial, é uma dinâmica oral, Oral, uma dinâmica de sem base dúvida. oral, oculta. E a compulsão, em vez de ir para o alimento, vai você ser o oral clássico, né? O Jô Soares. Redondinho, falador, comunicador nato. O Jô Soares é oral, típico. Essa dinâmica não foi para a oralidade de comer, foi uma dinâmica de carência que foi para a sexualidade. Para esconder aquela dinâmica de oralidade de vazio de carência, como foi algo que foi um trauma desencadeado, piorado, provavelmente na fase genital, desenvolver Uhum, de caráter genital. Só que a base dele é oral. é E oral, ninguém vê. Se você for ver só o físico, você vai ver a rigidez. Então, não dá exato. para você avaliar, exatamente, não dá para você avaliar só por características físicas. Tem físico, nós não somos corpo-mente junto, corpo-mente, tem que olhar os dois, tem que Exato. olhar tudo, né? Então, quanto mais profundamente a gente entender um cliente, melhor a gente vai ter a chance de saber o que realmente está acontecendo. Fala, Eliana. É, hoje a gente vê nas redes sociais muitos pais assim expondo as crianças pequenas, né? E daí elas em cenas, até muito bonitinho, né? Porque está lá cozinhando, ou está fazendo entrevista com os pais, está fazendo um monte de coisa, né? Isso, os pais, nesse caso, não estariam forçando um traço de caráter na criança? Eu vou te colocar outra palavra. Os pais não estariam abusando da criança? Muitos não estão? Às vezes é uma. Será que a criança quer fazer isso ou ela faz para agradar os pais? Porque isso aí, se for algo que a criança faz para agradar, para mostrar, ele vai desenvolver outros caráter de psicopata, porque justamente é por essa idade. São as criancinhas pequenas, que fazem bonitinho, para agradar, olha que coisa linda, meu filho, minha filha. Esses pais têm essa necessidade. Tem pais que nem trabalham mais, porque gerenciam a carreira artística dos bebês, dos filhos. Eu vou te falar, isso é saudável? Se eles souberem fazer algo protegendo muito essa criança, que eu acho assim difícil alguém saber fazer desse jeito bem saudável, talvez eu te dissesse que fosse algo assim, sei lá, que não vai deixar nenhum problema, mas não sei. O que a gente vê por aí é uma exposição mesmo. A criança ela é estimulada a se expor. Uhum. Quais consequências isso causará? Porque aí tem as críticas também, aí tem Só o quem futuro gosta, que quem não gosta, todo mundo que é exposto, de alguma maneira, é sujeito a críticas, a esculhambações. Você vê, a gente bota a cara ali, faz vídeo, faz live, tudo. Você acha que todo mundo ama, adora? Tem gente que vai falar que já que coisa ridícula, isso não é bobagem, não sei o quê. Se eu for ficar ligando para a opinião dos outros, eu já sou um adulto crescido. Tudo para mim, fala o que você quiser.
Não gostou? Vai procurar a tua turma, sem problema nenhum. Agora, você vai fazer isso com uma criança pequena, tá cheio de criança aí com estresse pós-traumático por conta de exposição, de ter que ser artista, de ter que fazer, né, de desenvolver traços de caráter, de sexualidade antes da fase, né, porque aí se sexualiza as crianças, as meninas, tem que ser igual a tal fulana que canta, que rebola até o chão, não sei o que lá. Enfim, é o mundo de hoje. Tá certo, tá errado? Não sei. É saudável? Pergunta se é saudável. Sim, porque julgar é uma coisa, você olhar para a questão da saúde física, psicológica, emocional, eu acho que é algo importante de se fazer, né? Porque quem tem que ser a prioridade? Segundo a visão sistêmica, quem é a prioridade? Sempre os menores. A As criança. crianças são a prioridade. O cuidado dos menores, das crianças. Ao contrário do que fala bobagem o sistema de, né, o Conselho de Psicologia, que se abusa da criança, é o contrário. É porque a gente fala que a criança é menor e o adulto é maior. Gente, estou falando aqui, descobriu a América, né? Os adultos são maiores, as crianças são menores. Porque querem que o quê? Que a criança seja maior que o adulto, como muitas querem ser, ou como muitos pais colocam as crianças, né? Para cuidar e tudo. Não, a criança é menor. Hierarquicamente, a criança veio depois. Então, qual é a função de quem vem antes? Prover, cuidar, proteger, ensinar, educar, acolher, amar quem vem depois. Então, cuida dessa criança está fazendo? Está cuidando da criança, está expondo a criança. E a gente vê hoje, né? Todo mundo põe foto do filho no Instagram, desde bebezinho. Sabe lá quem está vendo essa foto, né? Se tem psicopata, tem pervertido, tem gente olhando para fazer, né? Buscando uma brecha. E aí tem, né? O que que a gente vê de abuso infantil por rede social, que os pais não ficam nem sabendo depois? Onde que começa a se ver essas crianças? Se acostumar essas crianças a se expor. Enfim. Traumas, né, que podem vir, então, lembra, para a gente encerrando, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas os traumas vêm dessa primeira fase de vida, segundo a psicossomática, Grodeck fala, toda doença e dor vem de traços de caráter infantil, trauma infantil não resolvido. Eu, humildemente, acrescento, é um trauma que pode vir de outras gerações não resolvido, né, olhando o que o Bert Hellinger trouxe, toda essas dinâmicas de campo de informação, né? Os campos transgeracionais, o Persheldrick e assim por diante. A gente sabe que os traumas, sim, eles são informações que são levadas adiante no sistema. Tem como trabalhar e curar os traumas? Sim. Sozinho cura trauma? Depende. Depende, né? Se você tem um trauma que você esmigalha o teu braço, tem um acidente, vai curar sozinho? Ele vai curar, quem vai curar é o corpo, se você der as condições para ele, se você imobilizar, talvez tem que pôr pino, qualquer coisa assim. Há um trauma psicológico imenso, vai curar sozinho? Provavelmente não. De repente, se for você um adulto super consciente, passou por esse trauma horrível, talvez você tenha recursos, né? Você tenha resiliência, tenha capacidade de ir solucionando aquilo, sem outras ajudas, talvez. Agora, você pega numa fase de vida precoce, uma criança, um jovem, um feto, não vai resolver sozinho. Vai ter que procurar ajuda profissional. Vai ter que procurar. E para isso que existem profissionais que possam lidar com isso. Mas aí tem que ser um profissional bom, né, gente? Porque tem cada profissional por aí que, meu Deus do céu, não dá nem para comentar, né? Mas. E eu digo assim: eu sou médico e psicólogo. É mais difícil você tratar problemas emocionais do que físicos. Com certeza. Com certeza. E para onde se olha mais? Para a medicina. Muito menos para a psicologia, né? Talvez os profissionais ainda não estejam preparados para isso, porque as pessoas precisar, elas precisam. E depois da pandemia, isso virou um caos muito pior. Então, gente, Historicamente, né, Roberto, os médicos historicamente detêm o cuidado da pessoa por inteiro, vamos assim dizer. Então, essa segmentação em psicologia, fisioterapia, ela é muito recente. Então, historicamente, ainda existe aquele apoio total no médico, né?
Então, as outras profissões, elas estão agora crescendo e ganhando visibilidade, credibilidade, mostrando o conhecimento, os profissionais, e concordo com você, o que temos de profissionais duvidosos é assustador. Porque para ter credibilidade, você precisa mostrar credibilidade, né? O que a gente vê por Exato, aí, credibilidade exato. é a exceção, não é a regra, infelizmente, né? É. E eu não estou Eu dizendo dei mesmo, aula. porque eu vejo os clientes vêm contar para mim as coisas que eles passam, né? E claro, tem essa visão, inclusive, quem cuida da saúde mental na medicina? A psiquiatria. E a Uhum, psiquiatria se trata de dar remédios. Ah, uhum. mas os remédios não são necessários? Muitas vezes são. Muitas vezes são. Algumas, né? É, Mas poderia, não sempre e para sempre, não né? sempre para sempre e não sem apoio de outras áreas, como, por exemplo, a psicologia. Deveria Uhum, ter essa integração, né? Então, para mim, pensava eu que tive que fazer as duas faculdades, que um dia você deveria ter uma só, em que a psicologia e a medicina fossem uma coisa só. Eu tive que fazer 6 anos de medicina, mais 5 de psicologia. Passei 11 é, anos fazendo prova, trabalho, TCC, estágio. Gente, sou meio louco mesmo, né? Porque é complicado fazer isso, mas eu fiz. E fiz primeiro medicina, que a maioria das vezes uhum. faz o contrário. Quando eu tinha 16 anos de formado, hoje eu tenho 36, eu fui fazer, entrei na psicologia. Acho que era 16 ou 14, sei lá, 15 anos de formado. E aí eu saía correndo do consultório para ir para a faculdade à noite. Gente, não era fácil, não. E olha, Roberto, em defesa dos professores universitários, que eu dei aula há 25 anos em universidade, o que tem de aluno que tem diploma que eu não aprovei. Então, assim, eu sei que eu não aprovei, eu sei que eu reprovei, e eu vi recebendo o diploma, né? A gente brinca que recebia porte de arma, licença para matar, porque para a universidade era interessante que o aluno saísse. Sim. Por quê? Porque se ele ficasse, ele ficaria no ano que o MEC faria a verificação e Baixa a os nota da indicadores, universidade iria baixar. Então, né? a universidade simplesmente vai no sistema e aprova, né? E a gente fica ali literalmente de palhaço. Então, é um esquema Você tão fez a sua demoníaco parte. que os profissionais estão aí, e eles estão com o diploma na mão. Eles estão com o diploma na mão. É que assim, o Enfim, diploma te autoriza, né? Mas não te não te habilita. capacita. É, Né? Não te habilita, não te capacita. é. Ele só autoriza você fazer qualquer coisa. Ah, eu tenho um diploma de neurocirurgia, mas eu nunca nem treinei, nem sei fazer nada. Azar do seu paciente. E seu depois, né, que vai ter o processo na sua cabeça. Mas principalmente do paciente, coitado, que às vezes não vai nem se recuperar mais. É. Mas enfim, né? Bom, vamos encerrar aqui nossa primeira fase para ir para a meditação. Então, vamos tirar nossa foto. Agora eu que lembrei, né? Vamos tirar nossa fotinho, a recordação. Pôr o coraçãozinho aqui. Todos prontos? Eliana, você Aí, saiu com a sua mão travada. Peraí, vamos de novo. Eliana travou. 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 Agora. Vai. Vamos lá, deixa eu ver se ficou boa a nossa. Sim, está bem. Então, vamos encerrando aqui a primeira fase.